Sob a luz ofuscante, resplandece Jerusalém, uma urbe que ao longo de sua jornada foi cenário de grandiosos acontecimentos na trajetória da cidade de Jerusalém. Jerusalém está entre as mais remotas do orbe e foi erguida na região da Judéia na Antiguidade Clássica. A cidade tornou-se a capital do povo judeu, mas devido à sua posição estratégica, a região da Judéia foi disputada por diversos reinos e impérios poderosos, tendo sido governada por assírios, babilônios, persas e muitas outras grandes civilizações. Com a disseminação do cristianismo, a cidade de Jerusalém ganhou ainda mais destaque e os reinos da Europa medieval voltaram sua atenção para aquela região. Jerusalém, assim como outras cidades da Judéia, era habitada principalmente por judeus e cristãos e por volta do ano 630 foi conquistada por um califado muçulmano. Assim, a cidade ficou dividida entre três religiões distintas que até então conviviam em certa harmonia. A cidade era considerada um lugar sagrado pelas três religiões que lá coexistiam. Mas no ano 1009, o califa muçulmano que reinava na Judéia começou a perseguir judeus e principalmente cristãos, ordenando a destruição de muitas igrejas em Jerusalém. Este comportamento inflamou os reinos cristãos da Europa que já estavam descontentes pelo fato da Terra Santa estar sendo governada por uma potência não cristã. Foi então que o imperador bizantino Aleixo I, temendo que as forças muçulmanas expandissem ainda mais seus territórios, enviou um pedido de ajuda ao Papa Urbano II requisitando o envio de tropas para conter a ameaça iminente. O Papa aceitou o pedido de ajuda e graças a um apaixonado discurso conseguiu reunir poderosos reinos rivais unidos sob um único propósito: retomar Jerusalém e libertar a Terra Santa do jugo dos califas. As palavras do Papa ecoaram por toda a Europa e até mesmo o povo entoava o brado "Deus o quer", significando a vontade divina. Muitos homens passaram a usar cruzes em suas vestes ou armaduras, e por isso foram chamados cruzados. Partiram de diversos países da Europa rumo a Jerusalém e assim teve início a Era das Cruzadas no ano de 1096. Teve início então a chamada Cruzada Popular, que pode ser considerada um completo fracasso. Muitos homens de origem camponesa e sem treinamento marcial se reuniram em uma procissão de quase 40.000 pessoas. Entre eles havia monges, mulheres e jovens em idade de lutar. Esta grande marcha criou enormes problemas por todos os territórios pelos quais passaram, já que um grupo tão grande precisava de muitos alimentos e provisões para a longa jornada. A falta de disciplina deste exército irregular também causou excessos de violência e muitos vilarejos foram saqueados e destruídos, sem qualquer relação com o objetivo original da campanha. A Cruzada Popular sofreu uma derrota humilhante contra os exércitos turcos e milhares de cruzados perderam suas vidas antes mesmo de chegar à Terra Santa. Alguns meses depois ocorreu a primeira cruzada oficial, desta vez composta por 30.000 guerreiros profissionais, incluindo 5.000 cavaleiros. A luta entre cristãos e muçulmanos se prolongou por 2 extensos anos e em 1099 Jerusalém foi finalmente tomada pelos cruzados. Porém esta grande vitória também ficou marcada pela crueldade excessiva por parte dos cruzados. Jerusalém foi saqueada e devastada. Muitos cidadãos foram executados, fossem eles muçulmanos ou judeus. Este ocorrido mostrou a necessidade de um comando mais eficiente. Para tentar cumprir esse objetivo, foram criadas diversas ordens de cavalaria. Entre as mais famosas estão a Ordem dos Cavaleiros Hospitalares, a Ordem dos Cavaleiros Teutonicos e a famosa Ordem dos Cavaleiros Templários. A cidade de Jerusalém ficou sob o comando do rei Balduíno I. Os outros territórios conquistados ficaram sob a liderança de senhores feudais europeus e ficaram conhecidos como os Estados Cruzados. Porém a vitória da Primeira Cruzada na verdade marcava apenas o início da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. Nos séculos seguintes, os conflitos pelo controle da Terra Santa se intensificaram e mais 8 cruzadas foram proclamadas. Os acontecimentos mais marcantes ocorreram na Terceira e Quarta Cruzada. A Terceira Cruzada, também chamada de a Cruzada dos Reis, ganhou este nome pela participação dos 3 maiores soberanos de sua época: o rei Felipe II da França, o imperador germânico Frederico I e o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Jerusalém havia sido capturada pelo famoso sultão Saladino e, por isso, o Papa Gregório VIII convocou novamente os reinos cristãos para retomar Jerusalém. No caminho para Jerusalém, o imperador Frederico I caiu de seu cavalo durante a travessia de um rio e, devido ao peso de sua armadura, não conseguiu se levantar e acabou morrendo afogado.
Já na Terra Santa, Ricardo fez jus à sua alcunha de coração de leão e se provou um adversário à altura contra o grande exército de Saladino. Após algumas batalhas, tanto Ricardo quanto Saladino chegaram a um impasse e a cruzada teve fim quando foi assinado um tratado que garantia a segurança de peregrinos cristãos até Jerusalém, mas a cidade permaneceria sob domínio muçulmano. A Quarta Cruzada, também chamada de a Cruzada Comercial, teve início em 1202 e foi convocada pelo Papa Inocêncio III, que não estava satisfeito com Jerusalém permanecer sob liderança muçulmana. No entanto, essa cruzada sofreu um grande desvio de seu objetivo principal e ficou marcada pela ganância e falta de preparo dos líderes envolvidos. A Igreja Católica Romana mantinha sua influência em quase toda a Europa, mas em Constantinopla eram seguidos os preceitos da Igreja Católica Ortodoxa. Esta divisão religiosa já gerava conflitos há muito tempo e, aproveitando-se de outras intrigas políticas, os líderes dos exércitos cruzados marcharam contra a cidade de Constantinopla em vez de seguir para a Terra Santa. O resultado foi devastador. Constantinopla foi tomada, saqueada e incendiada. Cristãos matavam outros cristãos nas ruas da cidade e a divisão entre as duas igrejas católicas aumentou ainda mais. Depois disso, a destruição causada em Constantinopla foi tão grande que a cidade nunca mais recuperou seu esplendor. E depois deste terrível ocorrido, os cruzados retornaram para a Europa levando as riquezas da cidade que era a capital do Império Bizantino. O Papa tinha o poder de declarar as cruzadas e assim virar a fé das pessoas para participar das campanhas. Porém, uma vez iniciada a marcha, sua autoridade não era mais tão relevante e casos de brutalidade e saques contra a cidade sempre se repetiam. Os reis e lordes que participavam das cruzadas permitiam tais coisas acontecerem, pois, grande parte do que era saqueado iria para seus próprios cofres. O ideal da luta pela fé já havia se perdido há muito tempo. As demais cruzadas que se seguiram podem ser consideradas uma sucessão de fracassos, já que frequentemente os exércitos muçulmanos conseguiram retomar os territórios conquistados pelos cruzados pouco tempo depois. Após a Nona Cruzada, os europeus perderam todo o controle que exerciam nos territórios da Palestina. Após 200 anos de conflitos sangrentos em nome da fé, as cruzadas no Oriente Médio haviam finalmente terminado. Calcula-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido suas vidas durante as cruzadas. Estes conflitos fortaleceram a imagem dos cavaleiros. A representação do nobre cavaleiro estaria presente na cultura europeia por muitos séculos. O ideal do cavaleiro temente a Deus e que busca penitência por seus atos de violência deu origem a muitos contos na literatura medieval. E se por um lado as cruzadas causaram muita destruição e sofrimento, elas também serviram para criar rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente, algo que viria a influenciar o mundo todo com o avançar dos séculos. A área da navegação teve muitos avanços e as expedições marítimas se tornaram cada vez mais frequentes. Algumas ordens de cavalaria sobreviveram por um longo tempo, como a Ordem dos Cavaleiros Teutonicos, que ainda tiveram grande parte de sua glória militar e travaram muitas batalhas na Europa. Ainda houve algumas cruzadas não oficiais, como as Cruzadas do Norte, onde os reis católicos da Suécia e Dinamarca uniram forças para atacar os povos que ainda mantinham suas tradições pagãs e até mesmo para atacar os cristãos ortodoxos na Rússia. Mesmo após o fim das cruzadas, Jerusalém continua a ser alvo de diversas invasões e disputas sangrentas. Até os dias de hoje, a cidade continua sendo objeto de disputa, desta vez entre israelenses e palestinos. Quem estava certo e quem estava errado na longa história das cruzadas é uma questão que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Mas sem dúvida este conflito nos deixou lições valiosas sobre o quão perigoso pode ser o uso errado da fé. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!